Oi, muito bom dia. Eu sou a Larissa, da turma 121. E na ficha 6 do aprofundamento de Geografia, a gente fala um pouquinho do consumismo e da obsolescência programada, na ficha Mudando a Cultura do Desperdício. A obsolescência programada é uma estratégia industrial que visa limitar o tempo de vida útil de alguns produtos, para fazer com que as pessoas abandonem mais rápido e precisam adquirir novos modelos, o que gera mais lucro para as empresas. Essa é uma estratégia internacional. E os estudiosos que estudam esse fenômeno da geografia criaram os termos obsolescência impedida, obsolescência adiada e obsolescência revertida como abordagens alternativas para lidar com esse problema. Os conceitos de obsolescência impedida seriam mais ou menos como se nós pudéssemos impedir as grandes empresas de cometer tal ato, como, por exemplo, instalando um potencial de uso mais longo nos aparelhos ou uma durabilidade físico-emocional que desse uma vida útil maior para ele. A obsolescência adiada é quando o produto já está na tua mão, já faz parte da obsolescência programada, já tem isso inserido nele, mas tu posterga isso o máximo que tu consegue, fazendo coisas como, por exemplo, manutenções e atualizações. Por exemplo, tu tem um carro, e esse carro tem um prazo de validade, mas tu não quer trocar de carro. Então, tu leva ele todas as vezes que estragar alguma coisa no mecânico e esteja disposto a pagar um preço caro para arrumar uma peça ou trocar, fazer manutenções. E por fim, a obsolescência revertida. É quando algo estragou, passou pela obsolescência estragada, venceu o prazo de validade, mas tu arranja um novo uso para ele. Por exemplo, tu tinha um guarda-chuva, tu usava muito ele, mas aí ele rasgou. Desse guarda-chuva rasgado, tu pega as tiras e faz uma bolsa. Ou faz um tecido improvisado, alguma coisa. Esses são os conceitos de uma abordagem para tentar ir contra a obsolescência programada. Nessa ficha a gente fala um pouquinho sobre o consumo consciente, que é um movimento que tenta ir contra o consumismo imenso, que é sobre os hábitos, os padrões de consumo atuais. O consumo consciente consiste basicamente em pensar se você está comprando, por exemplo, por impulso, se você realmente precisa disso, se é algo que vai fazer você se arrepender de ter tomado essa decisão mais tarde, e pensar, por exemplo, será que eu não posso pegar emprestado? Será que eu não posso comprar usado? Ou reutilizar alguma coisa? Será que eu realmente preciso tomar essa decisão que eu estou tomando agora? Porque a maneira como as coisas funcionam, como os produtos são feitos para ser vendidos, nos bombardeiam com a ideia de que nós precisamos comprar outro, mas será que a gente realmente precisa? E eu trouxe um passo a passo que é basicamente para você entender como fazer o consumo consciente, para ter o checklist. E o primeiro é: corte os supérfluos, diminua a quantidade de coisas que você compra só por comprar. Ou às vezes, se você passar menos onde é que tem varejo, ou onde tem coisas que você sabe que você vai querer comprar, mas que você não devia ou não tem dinheiro para isso, doe o que não quer mais. Assim como eu falei de comprar usado ou trocar, doar é muito importante para movimentar esse comércio paralelo que não envolve comprar algo novo. Então, prefira produtos reutilizáveis e separar o lixo. Às vezes, o que para você é um lixo, para uma outra pessoa, ela pode pensar: nossa, disso dá para fazer outra coisa. Tanto que tem os recicláveis. Separar o lixo ajuda muito nesse consumo sustentável, porque também beneficia o meio ambiente, né? Sempre acaba beneficiando o meio ambiente. Depois, utilize transporte público, porque se todo mundo pensar: ah, é só eu, só o meu carro, eu não tenho dois carros, não faço todo tempo. Se cada um pensar só individualmente, vai ficar bem ruim. E, por fim, economizar recursos, como por exemplo água. Ah, não faz mal, tá só pingando, mas e se todo mundo pensar assim? E nessa linha a gente conclui o raciocínio. Agora falando sobre a ficha 8 do aprofundamento de história. Museus e memória social. Quando eu falo em história e falo em turismo, eu automaticamente associo essas palavras a museu. Essa é a palavra que me vem à cabeça. Porque quando eu vou a uma cidade, a um lugar novo, e eu quero conhecer a história desse lugar, um pouco sobre a cultura, eu vou ao museu.
Eu olho arte, as pinturas, eu vejo monumentos, vejo artefatos antigos que foram utilizados, eu ouço as histórias que o guia tem para me contar, e através disso é me passado o legado dessa cidade, por exemplo. E foi como é dito pelo Conselho Internacional dos Museus em 2007. O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite. E a partir disso eu gosto de citar que existem vários tipos de museus. Museus de artes, museus de ciências e os museus de ciências humanas. Na Inglaterra, em 1753, foi feita a criação do Museu Britânico, o primeiro grande museu público a ser instaurado nacional lá. E no contexto de Revolução Francesa também, em 1793, a Assembleia Nacional decidiu que o Palácio do Louvre deveria ser aberto com exposições artísticas para expor a arte nacional. E ele foi oficialmente inaugurado em agosto desse ano. Agora a gente vai falar a respeito da ficha 7 do aprofundamento em debates filosóficos, loucura e utopia. Essa ficha trabalha em cima do conceito de utopia. O que é utopia? É um não lugar. Esse conceito foi criado por Thomas More entre os séculos XVI e XVII, e esse cara ele era um jurista, um advogado, um filósofo. Ele era uma figura próxima da política e que reconhecia que política e ética não eram coisas que se davam às mãos assim muito frequentemente. Ele criou um livro chamado A Utopia. Utopia foi, na época, o que chamamos de neologismo. Ele criou uma palavra baseado em outras palavras de outra língua. E ele criou essa palavra, a utopia, que a gente acabou ressignificando um tempo depois. A gente acabou dando um conceito mais abrangente para ela. O conceito que a gente dá atualmente é uma de civilização ideal, de um universo fantástico e imaginário, algo perfeito, porém inalcançável. O livro se trata de um personagem, e esse personagem está numa ilha, onde tudo é perfeito. E esse livro ele foi uma crítica à sociedade e à organização europeia da época, e em especial a inglesa, para compará-la com a Ilha de Utopia, para comparar tudo que ele achava que tinha de errado com tudo que ele achava que devia ser.